programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira. Falamos de crianças, adolescentes, a sua vida, o seu dia a dia em meio ao mundo adulto. E vamos falar hoje sobre um tema bastante atual, que é a mídia virtual e a saúde mental de nossas crianças. Essas crianças que crescem num mundo não tão bem compreendido pelo mundo adulto e já com muito mais facilidades no manejo e até mesmo na evolução desse uso da internet, do computador, dos jogos, muitas vezes sem a supervisão adequada do adulto. Conosco, o médico, o psiquiatra de crianças e adolescentes, Dr. Maurício Elk. Então, Maurício, estávamos comentando... que bom que existe a internet, que bom esse meio de pesquisa, mas também como é perigoso esse mundo aberto sem nenhum critério, né? Sem nenhum critério de ética, sem nenhum critério de valores morais. Então, se hoje ainda falamos alguns conteúdos da TV que são acima da idade que se propõe, na internet nós estamos num mundo totalmente livre. E a grande maioria das vezes sem a supervisão do adulto, porque as crianças são muito espertas, não? Eles sabem fazer os bloqueios para seguir as suas navegações sem que o adulto um pouco menos interessado possa saber o que eles fazem. Realmente é um tema de bastante discussão e que a comunidade científica tem discutido bastante e a gente, na verdade, não sabe aonde isso vai dar, né? Sim. Mas a verdade é que, refletindo sobre o que tem acontecido ultimamente em relação às mídias virtuais, de maneira geral, realmente são assustadoras, né? As situações diversas que acontecem e imagino que a consequência clínica disso deve ser bastante grave também, né? Como a gente vê na prática, na verdade, né? Então, a internet, né? A internet é um meio de comunicação contemporâneo e, apesar de a gente ter essa sensação de que é algo bom, porque nos facilita a vida, mas é uma necessidade criada pelo ser humano, né? Eu acredito que se vivia muito bem sem ter internet, né? E acredito que o ser humano hoje, principalmente, nós estamos falando da infância e adolescência, o ser humano está se afastando cada vez mais das relações humanas diretas, das relações saudáveis e naturais, né, para se relacionar com uma máquina, na verdade, né? Então, sim, a questão virtual traz informações que, por muitas das vezes, não são informações reais e que também a questão da virtualidade da situação traz também a possibilidade do indivíduo criar mundos de fantasias e mundos assim bastante alternativos em relação a desejos e que traz consequências às vezes desastrosas, né? Por exemplo, como a gente já num programa conversou sobre crianças e adolescentes que se cortam, por exemplo, né? E que isso era difundido na mídia assim de uma maneira impressionante dentro desse tipo de mídia, né? Velado, porém não velado, né? Poderia exemplificar assim, semana passada um paciente em meu consultório me disse que descobriu, um adolescente, descobriu uma tal de internet underground, alguma coisa assim, que tem uma via de acesso e tal, que tem todos os sites de coisas terríveis, assim, que eles já têm acessos, já conseguem, por exemplo, como pedofilia, como situações assim até de sites que ensinam como cometer suicídio, sites com imagens de crianças com conotação sexual, em ato sexual, e isso tem disponível, imagine meu paciente adolescente me contando isso, né? Então, realmente é bastante preocupante e a gente realmente tem dúvidas de onde isso pode chegar. Sim, até mesmo, né, Maurício, assim, da primeira parte que você falava, esse afastamento social,
E eu também tenho pacientes que estão no colégio e não tem mais aquele bate-papo da saída, aquele, sabe, aquela que sempre levava bronca em casa porque estava chegando tarde, mas tinha aquela conversa, aquele, o combinado depois, né? E aquilo era com alguém concreto, conhecido, e que a pessoa poderia até, no olho, avaliar um pouco as reações. Eles correm hoje para casa para entrar no mundo virtual. Sim. Aquele amigo que não se conhece, que não se sabe a idade, que não se sabe, porque ali também eles criam uma personalidade virtual. Exatamente. É uma maneira extremamente nova e diferente de se criar relações humanas, né? Porque se a gente parar para pensar, não existe mais o te pego lá fora na escola, né? O te pego lá fora, então vamos resolver ali cara a cara, né? É claro que eu estou usando esse exemplo, mas hoje eu te pego lá fora, eu vou para casa, vou entrar na internet e vou acabar com a vida desse colega, vou falar um monte de coisa sobre ele, né? Sim. Então, é o famoso, já bastante discutido, cyberbullying, numa situação bem delicada, que as escolas têm, assim, parece que existe um boom disso e as pessoas não sabem o que fazer, né? As escolas realmente estão perdidas porque os pais também ficam perdidos nessa situação toda. Sim. E o ser humano é um ser social, né? Nós nos relacionamos, a nossa principal função de vida é a socialização, né? A gente não vive sem o outro, né? Nós precisamos do outro para nos situarmos, né? E como vão ficar essas relações que, de repente, o outro é virtual, né? Sim. E o outro essa relação que se cria é uma relação completamente, parcela dela não é verdadeira, é criada, é fantasiosa. E como vai ficar isso para o desenvolvimento do cérebro humano, né? Como é que esses neurônios vão se formar com uma maneira diferente, assim, de se relacionar? Até nós falamos há programas atrás, e nossos programas estão no site da TV da UFPR, e falávamos disso, do estímulo neuronal para que ele exista, para que ele faça suas conexões, ou para que ele seja anulado. Eu vi outro dia num restaurante um bebezinho de uns 6 meses, que estava inquieto, porque restaurante fica sentado enquanto os pais comem, não seria uma atividade própria para um bebê de 6 meses. E a mãe pegou seu iPhone e pôs um desenhinho na frente. E isso paralisou a atenção da criança. Claro, uma babá excelente, né? Mas ele deixou de ter todos os movimentos próprios da idade, ele ficou vendo uma imagem colorida como que hipnotizado. E aí, a partir daí, se isolou. Pais para um lado, bebê para o outro. O que sobra disso, né, para o desenvolvimento humano? Isso é realmente assustador, né, nesse sentido, e a gente observa que a gente que trabalha com infância e adolescência, a gente que atende muitos pais, o distanciamento dos pais para as crianças hoje em dia é algo assim, apesar de eu ser relativamente novo nessa questão, nessa abordagem, imagina que há 50, 60, 100 anos atrás isso era bem diferente do que hoje. E a sensação que me dá é um distanciamento muito grande, né, entre pais e filhos, né, desde o bebê, né? É difícil você ver hoje uma mulher, por exemplo, que possa suportar a dor de um parto. É difícil você ver uma pessoa que amamente seu bebê, que esteja colado no corpo dessa mãe enquanto a mãe está se alimentando também. É difícil você observar esse tipo de coisa. Então, o mundo hoje é um mundo que exige um imediatismo tão grande como é o mundo virtual, né? Então, as pessoas estão perdendo a noção temporal em relação às fases naturais da vida e o mundo está exigindo coisas das pessoas que as pessoas não estão conseguindo, não podem dar. Sim, me impressiona muito. No meu consultório eu tenho brinquedos, né? E me impressiona muito porque muitas crianças vêm já com 4, 5 anos com seu iPad, né? Sim. E aí, enquanto a mãe ou o pai conversam, eles estão lá. Mas todos largam o iPad para os brinquedos de encaixar, de montar. Claro, porque é uma novidade. Sim, se tornou uma novidade, né, também.
Sim, é uma novidade, brincando ali, você tem razão. É uma novidade também, né? Daquilo que eu só teclo, do poder pegar, e é assim que se faz o desenvolvimento, né? A criança pega, ela põe na boca, ela morde, ela sente o gosto. Eu sempre digo, nós não lambemos o chão porque nós já fizemos isso algum dia e vimos que não era bom. Como vai ser o desenvolvimento dessas crianças? Exatamente. Tem um filósofo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, que está aí com mais de seus 90 anos de idade, mas o brilhante Bauman, realmente ele coloca uma situação bastante interessante, falando sobre a não criação mais de gênios na humanidade, né? Porque o ser humano ele está encontrando outras maneiras de apaziguar a sua energia criativa. Né? Então, a sensação que dá é que o mundo virtual, jogos, internet, todos os meios de comunicação via rede, né? Parece que vem para apaziguar exatamente necessidades humanas que, se todos fossem desenvolver com a quantidade de pessoas que tem nesse mundo, né? E todo mundo vivendo em ambientes pequenos, enclausurados, né? Me parece que a sociedade encontrou uma maneira artificializada, de repente, para um apaziguamento, né? Só que eu acredito que os pais têm que estar atentos a isso e policiando essa situação, né? De trazer uma vida mais saudável para as crianças em contato com coisas reais, né? Coisas da vida, inclusive da relação entre eles, né? Porque, por exemplo, essa questão da sociedade é a mesma coisa que os pais, que eu vejo no meu consultório isso acontecer. Às vezes os pais não seguem as nossas orientações e trazem a criança ao consultório quando a gente quer conversar com eles, né? Sim. Então aí eu aviso aos pais, né? Quando tiver que vir, venham só os pais, né? Pelo menos na primeira consulta, primeira sessão, sim, Mas alguns insistem em levar. Por quê? Porque eles falam assim, não, mas ele fica quietinho com o iPad dele. Então a criança lá de 4, 5, 6 anos fica lá no iPad e aquilo sempre me traz um desconforto assim, mas também eu fico pensando assim, poxa, mas será que eu deixo acontecer essa situação? Será que não deixo? É uma questão muito, muito nova. Então parece que eu estou dando uma distração, um apaziguamento para essa energia criativa da criança, assim como a sociedade está buscando também essas formas de interação que eu acredito que terão consequências desastrosas aí no futuro. Acho que o bom da criança é que ela está sempre ligada, né? Falando de pacientes há dias atrás, um de 3 anos, ele no seu iPad, e o pai falando que ele não comia tal. Uma hora ele não suportou, largou o iPad e disse, doutor, ele está me tirando de mim. Ele estava no iPad, mas ele estava escutando a conversa, né? Então, o quanto isso também não acontece. A ideia é que eles estão lá, fixos num outro mundo. E por que pai e mãe precisa dessa criança fixada num outro mundo distante dela? Exato. Né? Eu acredito que esse é um ponto bem importante que você tocou e que daí fundamenta muito da nossa conversa de hoje, né? Que a necessidade, então, de se criar isso é justamente a perda de habilidades, né? Ou a não desenvolvimento dessas habilidades que por muitas vezes são naturais, mas o ser humano está preenchendo o seu espaço com tantas coisas, tanta informação, tanto imediatismo, né? E de repente está se esquecendo de ser humano, de ser mãe, de ser pai, de viver uma vida adequada, né, nesse sentido, né? Certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente continua no próximo bloco, então, a mídia virtual e a saúde mental. A gente espera vocês já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira, uma parceria do Grupo Dedica, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e da TV da UFPR. Sou Lucy Pfeiffer, pediatra, e converso hoje com o Dr. Maurício El, que conversamos sobre mídia virtual.
Falávamos então nesse primeiro bloco do afastamento de pai e mãe. Isso em restaurantes a gente pode ver muitas vezes até não esperar a comida, que era aquela hora de bate-papo, da criança contar o que aconteceu na escola, tudo, cada um com o seu joguinho, né? O pai com o seu, a mãe e tal, cada um num mundo isolado. No adulto, a gente pode dizer que pena, estão perdendo chances de conversar. Na infância não é só uma pena, a gente tem que pensar o quanto ele está perdendo aí, né? E o quanto está se deixando que isso aconteça como uma comodidade. Pelo menos está quieto, algumas pacientes dizem para mim. Pelo menos ele fica quieto. Exatamente, isso que eu observo também. E tem uma questão importante nisso tudo, que eu acho que é legal a gente conversar. Por exemplo, os jogos, né? Os jogos da internet com online, né? Que são jogos que a pessoa compra via online mesmo, e ela joga, ou ela baixa, né, o aplicativo, o jogo, né? E ela joga online com outros amigos, entre aspas, virtuais, né? E que, por exemplo, vou exemplificar isso, eu tive um paciente que ficava 14, 15 horas por dia jogando, sem parar, né? Inclusive tinha problema de enurese em relação a isso, fazia xixi na calça, né? Porque não chegava a ficar tão vidrado naquilo que não conseguia ir ao banheiro, né? E um exercer da agressividade em cima daquilo, assim, muito intenso, né? Gritava e os pais ficavam muito assustados com aquilo. E no momento em que eu orientei os pais que tirassem 100% da internet, do jogo, esse menino desenvolveu uma crise que parecia uma crise de abstinência por uso de drogas. Ficou extremamente agressivo, demorou dias para melhorar, né? Parecia assim que ele tinha realmente deixado de uso de uma substância, de uma adicção, né? E na verdade é um comportamento adicto, né? Então veja a que ponto essas situações chegam. E aí eu acho que você tem um exemplo do Japão, por exemplo, né? Assim, hoje, né, uma tecnologia mais adiantada até, né? Eles consideram que 30% da população de jovens até os 15 anos são adictos. Adictos que eles, viciados, né? O que eles caracterizam como vício é quando eles abandonam as outras atividades de lazer, de prazer, de sair, de ver amigos, inclusive de escola, para ficar muitas horas. Com o uso de fraldas, eles já estão numa fase mais adiantada, comida trazida só para sugar, para que eles não possam tirar os dedos do computador, realmente num vício que vai tomando conta das suas vidas. Muda o repertório de vida, né? Sim. E aí a gente pensa, o que esse vício está substituindo? E todos os vícios vêm para substituir uma falta. Exatamente. Então, aonde que entra esse vício? Nós temos já aqui no Brasil, até tem um centro de estudos em São Paulo que atende os adictos de internet, jogos, e são pessoas que vão desistindo da vida. Agora, isso você vê num adolescente, numa criança de 10, 12 anos, a gente pensa o que falta e por que se deixou chegar tanto. Por que não existe uma lei nessa casa que diga, agora chega? Puxa, legal fazer pesquisa de escola, legal conversar mais alguma coisa com o teu amigo real que você conhece da escola. Agora, quantos riscos entrar nesse mundo dos amigos invisíveis? Eu tenho um adolescente que eu atendo em psicanálise, ele tem 7 personalidades na internet. É uma para cada tipo de conversa que ele... Então, ele é aquilo naquela hora. Então, eu estou criando personagens para mim mesmo? Como é isso, Maurício? Exato, isso é assustador, né? Então, entra exatamente naquela questão da confabulação, né? Que o indivíduo coloca elementos que não são reais dentro de uma estrutura real, e isso cria realidades, entre aspas, virtuais e diferentes, né? Eu queria falar sobre isso, mas eu queria tocar num assunto que você falou que eu achei de extrema importância, assim, quando você estava falando sobre o adolescente, né,
que então não consegue parar de jogar e que daí muda o repertório de vida. E quando os pais então tentam tomar alguma atitude, veja que interessante, essa criança que veio a usar o jogo como para preencher alguma coisa que estava faltando, já é uma criança que já vem de uma questão lá de trás. Sim. Né? Então, eu imagino que esses pais, a hora que forem interferir, vai existir um conflito muito grande dentro dessa família, porque provavelmente esses pais não conseguem exercer autoridade sobre essas crianças. Por quê? Pelo distanciamento. Né? A gente sabe que pais que têm dificuldade em autoridade, em manter a lei dentro de casa, não cultivaram as relações de maneira adequada. Sim. Então, olha o trabalho, né, que tem que ser feito em termos na relação familiar, na sistêmica familiar mesmo, de restabelecer algumas relações para que se conquistem, então, essas questões básicas da lei dentro de casa, da autoridade, para que o adolescente ou a criança possa, então, se submeter a essa situação. E daí os pais preferem deixar. Acaba deixando, por quê? Porque não incomoda, fica lá jogando e tal, não, a única coisa que eu quero é nota, tal, e acima da média, e nem isso às vezes eles conseguem. Sim. Porque muda, eles desistem mesmo, né, em prol daquela situação. Então eu achei bem importante, assim, falar que o jogo em si, né, a mídia em si, não é somente ela que vai trazer o problema. Sim. Provavelmente já existem situações antecessoras nas relações humanas dentro desse sistema. Sim. E a mídia, o virtual, ela vem, então, a encaixar perfeitamente ali nesse sistema. Né? Porque, isso me dá folga, eu posso respirar, então eu posso ir para o meu trabalho, eu posso chegar a tal hora, eu não estou criticando, mas estou dizendo, a vida realmente é difícil, então as pessoas têm que achar formas melhores de viver essas relações. Né? Sim, até mesmo... quando pensamos nisso, né? Se chega a ficar 12, 14 horas, não começou direto assim. É um vício crescente. Exato. Né? E esses pais vão ter que rever suas posturas, porque essa lei não pode ser imposta simplesmente por uma agressão, até pior. Né? Nós vamos ter que trazer esse filho de volta, e com certeza não vão ser surras, xingamentos, humilhações. Ao contrário, isso só vai fazer com que ele... procure mais aquilo onde ele é aceito, ali Sim. o lugar onde ele pode ser tudo, né? Ele pode ser tudo para o outro, e depois nós podemos até, Maurício, pensar num outro programa onde a gente fale desses riscos, né? Sim. Do querer ser tudo para o outro, e como é fácil uma sedução no mundo virtual. Né? E como que isso vai moldar essa personalidade, né? Se a gente realmente parar para pensar, quando chegar nesse ponto, é assustador, né? Porque o que vai ficar disso lá na frente, né? Porque os neurônios, veja, eles estão na máxima arborização, ou seja, seus dendritos e axônios, né? Os dendritos estão formando sinapses e arborizando, né? Até o final da adolescência, que é o boom da arborização neuronal. E o que vai acontecer com esse cérebro, as experiências externas, é que vai moldar para onde vão essas arborizações. Né? Como Sim. podar um arbusto, uma árvore, você vai deixar aquilo que é interessante. O que não interessa, o próprio cérebro programa de eliminar. Então, o que vai se tornar interessante nesse cérebro? Né? Crescendo num mundo tão virtualizado, e depois eu vou ter que resgatar funções básicas da relação humana. Então, será que não vai ser um adulto infantilizado, um adultecente, né? Um adultecente ou um adulto com áreas da sua vivência mental extremamente infantilizadas e dificuldades nas questões assertivas, dificuldades nas questões no envolvimento com o outro, nas relações? Sim. Será que não vai começar a se isolar mais? E, de repente, com a família que vai formar, não é mesmo? Exato. Na família, e que pais vão ser esses? Porque não tiveram modelos de pais. Então, saudáveis no sentido de estar presente e tudo mais. Eu acho que esse programa é muito interessante, Maurício, para a gente dar um alerta. Né? Porque, às vezes, o saber mexer
num iPad com 2 anos pode ser uma coisa que os pais tenham muito orgulho. Eu digo sempre que pena, né? Que pena, porque o quanto essa criança perdeu do tocar, do mexer, do encaixar, que são habilidades motoras primordiais para o seu desenvolvimento, é a base, né? Desse fio que é o desenvolvimento. Então, se eu pulo etapas, como vai ser? Exatamente. Nossa, e aí me fez lembrar assim, né, que a teoria do Matrix, né, do viver um mundo completamente virtual. Então, a sensação que dá é que existe um andar, né, ao ponto do indivíduo ele ficar satisfeito com uma vida completamente virtual, que não é aquela vida real que ele está vivendo, mas ele cria essa vida. E será que o ser humano vai viver bem assim, dessa forma? Não é que vai chegar naquele ponto completo da teoria do Matrix, mas parece que a tendência é essa, né? O indivíduo cada vez mais criar essas realidades fantasiosas e virtuais e de repente abandonar a sua condição natural de ser humano e de vida natural e vida... O seu próprio eu, né? Sim. E é voltar-se para dentro de si mesmo, né? Então, eu crio e procuro aquilo que eu imagino como ideal e não tenho nenhum aspecto de lidar com frustração, de lidar com desafios, está tudo lá. Né? No outro dia eu repito tudo de novo, tudo de novo. E se não está bom, eu posso mudar, né? No virtual, né? Eu mudo, não, agora não. Então eu mudo de rede, mudo de pessoas, mudo quem eu sou. Né? Por mais que, às vezes, aspectos pequenos, mas isso vai levando a outras mudanças, né? Sim. E também sem contar, né, essas questões da virtualidade, né? As questões que envolvem situações mais transversais e graves, né? Eu acho que também seria interessante. Isso nós vamos falar no outro programa. Acho que é bem importante. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite. Nossa, e vou agradecer em nosso nome todos que nos acompanharam. Nossos programas ficam dentro do site da UFPR TV. A gente aguarda vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. E veja, filho é o nosso maior investimento. Não dá para ter um filho de forma virtual. Até lá.